Paz, amados irmãos. Mais um dia estamos aqui junto com vocês para trazer a palavra do Senhor, para trazer algo de novo, algo de bom, algo que traga ânimo, traga fé para as nossas vidas. Como vocês já devem ter notado, minhas palavras são sempre assim. Eu gosto de palavras que tragam ânimo, que façam com que as pessoas se sintam melhor. Mesmo quando eu trago assim algumas coisas um pouco mais duras, tudo que eu trago é para que as pessoas absorvam aquilo e queiram melhorar e se sintam melhor. Vocês vão ver que eu sempre dou alguns passos práticos, falo algumas coisas práticas, porque a palavra tem que ser isso. E essa palavra aqui, ela desde a semana passada já estava, quando eu trouxe outra palavra, que eu saí daqui, eu já estava com essa palavra em mente e eu comecei a desenvolvê-la. Só que ela pegou um foco um pouquinho diferente do que eu planejava, porque aí entra a grande atuação do Espírito Santo, do amado, do querido, do adorado Espírito Santo. E Espírito Santo, assim como o Senhor direcionou tudo até esse momento, eu quero colocar a minha vida em tuas mãos e dizer que o Senhor continue direcionando, porque o Senhor é o principal aqui. Eu sou um mero coadjuvante nas suas mãos, Espírito Santo, e eu creio que essa palavra vai tocar em muitas vidas, porque eu creio na tua atuação, eu creio em tudo que o Senhor direciona, porque até hoje, Espírito Santo, desde que eu te conheci, não houve um só dia que o Senhor me direcionasse em algo que não fosse uma coisa boa. E eu te suplico que essa palavra possa atingir o total objetivo, que o Senhor toque nas pessoas quando receberem esta palavra. O tema de hoje, irmãos, é conversão. Conversão. Conversão é uma coisa muito importante em nossas vidas. A principal coisa em nossas vidas é a nossa conversão, que é quando nós nos arrependemos e nós aceitamos Jesus como o Senhor de nossas vidas, e é quando as coisas começam a mudar em nossas vidas. No momento que nós aceitamos Jesus como o Senhor de nossas vidas, as nossas vidas mudam. E o tema da palavra de hoje é conversão. Nós vamos falar algumas coisas referentes à conversão. O primeiro texto de hoje é Atos 7, de 54 a 60. Esse texto diz assim: E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Irmãos, Estevão era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo também. E Estevão pregava a palavra do Senhor. E Estevão foi apedrejado e morreu. E mesmo na hora da sua morte, ele ainda teve uma atitude muito bonita de orar e de pedir que esse pecado não fosse imputado naqueles que apedrejavam ele neste momento. Mas nós vemos que a história de Estevão é uma história bonita, triste, mas real e verdadeira. Estevão foi ficar com o Senhor sendo apedrejado. Mas o foco da palavra hoje não vai ser sobre Estevão, vai ser sobre um outro personagem que estava aqui.
No versículo 58 fala: e expulsando-o da cidade o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo era um dos responsáveis pelo que estava acontecendo ali na vida de Estevão. Saulo estava ali, participando daquilo. Alguém que estava agindo contra o reino do Senhor. A história de Saulo neste momento aqui não tem nada de bonito, não tem nada de edificante. Mas, irmãos, Jesus veio para todos. Jesus veio para todos. E todos aqueles que se arrependerem e quiserem aceitar Jesus como Senhor de suas vidas, terão Jesus como Senhor de suas vidas. E aqui vocês viram que existia esse jovem chamado Saulo, que estava ali participando disso. Que não era ninguém que estava ali para tentar evitar o que aconteceu com Estevão, muito pelo contrário, ele participava daquilo ali. E aí nós vamos ver que a história de Saulo vai começar a mudar daqui a pouco. E a história vai mudar e nós vamos ver que ele vai ser uma criatura diferente. Por quê? Algo vai acontecer na vida de Saulo. Algo vai acontecer. Atos 9, a partir do versículo 1, diz o seguinte: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Saulo aqui ele foi pedir cartas, autorizações para perseguir e prender o povo do Senhor. Interessante que aqui nessa versão fala que a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas tem outras versões que falam daquela seita. Paulo falava que os que fossem daquela seita seriam presos. E ele queria perseguir, ele perseguia os que eram do Senhor. Então Paulo era alguém que não tinha um relacionamento com o Senhor. Ele perseguia o povo do Senhor. Ele queria prender o povo do Senhor. Mas como eu falei, irmãos, Jesus veio para todos. Há uma chance para todos. E continuando, no versículo 3, indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Irmãos, interessante é que fala aqui, eu creio que na mesma hora, Paulo entendeu que algo sobrenatural estava acontecendo. Porque quando o Senhor fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque como ele estava perseguindo o povo do Senhor, ele estava perseguindo o próprio Senhor. Se ele perseguiu o povo do Senhor, ele perseguiu o Senhor. Não tem como separar. Por isso, irmãos, que assim, a gente tem que ter até muito cuidado, porque existem muitas denominações no Brasil, no mundo, e aí a gente tem que ter até cuidado, porque às vezes a pessoa de uma denominação fala mal de outra, e isso é muito errado. Tem que se ter cuidado com o que fala, porque quando nós perseguimos o povo do Senhor, nós estamos perseguindo o próprio Senhor. Aí de repente você fala, não estou perseguindo não, Gilmar, só fiz um comentário lá daquela igreja, daquele povo que eu acho que é assim. Mas irmãos, o povo do Senhor é o mesmo.
O Senhor tem uma igreja aqui na terra. Então ele não tem denominações. As denominações foram criadas pelo homem. O Senhor tem uma igreja aqui na terra. Por isso, muito cuidado quando você criticar alguma igreja, quando você criticar, porque assim, é do Senhor. A gente tem que ter cuidado e se policiar para não estar criticando o Senhor. E quando ele diz para Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E olha como ele reage. Ele disse, quem és, Senhor? Ele já se colocou numa posição, vocês veem que já começa a mudar a história. Aquele homem ali que era valente, que queria prender, que queria fazer tantas coisas, ele já fala, quem és, Senhor? Paulo ali já se coloca numa situação de inferioridade perante o Senhor, de que há alguém que ele tem que se submeter. E aí o Senhor responde, e disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Irmãos, olha só como que Paulo aqui já é outro. Porque ele fala que ele tremendo e atônito. Ele reconhecia que existia uma autoridade, alguém acima dele. E ele reconheceu na mesma hora que ele tinha que obedecer, porque ele fala, Senhor, que queres que eu faça? Né? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E olha como as coisas acontecem, irmãos. Como as coisas acontecem. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Irmãos, olha que coisa interessante. Aquele homem tão valente que queria prender, que queria perseguir o povo, fazer tão coisas, agora estava cego e sendo guiado por outras pessoas. Olha que transformação já começou a haver logo de cara na vida de Paulo. Ele que há pouco tempo era o poderoso, agora ele não enxergava e dependia de pessoas para guiarem ele. Muitas vezes, quando a pessoa aceita o Senhor Jesus, ela tem que realmente aceitar o que o Senhor tem para ele e aceitar as mudanças. Porque eu creio que para Paulo foi uma situação que realmente ele entendia que havia um Senhor que ele tinha que obedecer. Porque ele tinha poder, ele tinha autoridade nessa terra. Mas de repente ele teve que ser guiado por outros, porque ele não enxergava. Mas era a vontade do Senhor. E ele teve que obedecer, e ele quis obedecer. Porque quando ele falou, quem és, Senhor? E depois que o Senhor falou com ele, né? E ele fala, Senhor, que queres que eu faça? Olhem como a vida de Paulo, num instantinho, tomou um rumo totalmente diferente. E no versículo 9 fala assim, esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Foram 3 dias que ele deve ter ficado ali, né? Pensando. Eu creio que esse tempo foi um tempo que ele ficou, deve ter passado um filme pela cabeça dele, tudo que ele fez, toda a perseguição, e ele estava ali, na dependência do Senhor. No versículo 10 fala, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo,
pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. É interessante que como o Senhor deu as coordenadas direitinho, né? Exatamente o que ele tinha que fazer, a rua, na casa de quem. O Senhor deu tudo certinho para Ananias. E quando Ananias coloca, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principados dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Aqui a gente vê uma preocupação de Ananias, porque Ananias ainda não conhecia o novo Paulo. Ele conhecia aquele que estava lá perseguindo os judeus. Mas o Senhor já tinha começado a fazer uma grande obra na vida de Paulo. Só que Ananias ainda não tinha conhecimento. Ananias conhecia aquele Paulo antigo. E é importante, até pegando isso aqui, que todos têm chance de se arrepender. Eu vejo essa história aqui como uma história clara de alguém que se arrependeu realmente. Alguém que era muito errado, mas se arrependeu. E aí serve para os dias de hoje, porque às vezes as pessoas acham que assim, aquele ali, será que se arrependeu mesmo? Será que é verdade? Fez, matou, roubou, fez isso, fez aquilo, será que ele pode se arrepender? Muita gente fala assim, não acredito. Irmãos, todos temos a chance de nos arrependermos e de aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. E o tempo vai dizer se a pessoa realmente aceitou, se a pessoa realmente se arrependeu, porque o fruto que você vai ver na vida dessa pessoa é que vai definir se ela aceitou Jesus ou não. Agora, cuidado para você não se achar um juiz, cuidado para você não se achar alguém que gosta de definir se a pessoa aceitou ou não Jesus como Salvador. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Eu mesmo, eu às vezes até falo assim, a impressão que eu tenho é que as atitudes dessa pessoa são atitudes de alguém que não aceitou o Senhor como Salvador. Mas eu acho muito sério chegar e definir, aquela pessoa ali não aceitou Jesus como Salvador. Isso é uma coisa muito séria. Eu creio que quem sabe disso é o Senhor e a pessoa. Agora, o fruto que a pessoa vai dar, isso a gente pode analisar e tá vendo. As atitudes, o que a pessoa faz. Mas eu quero enfatizar que é uma segunda chance para todos. E Ananias aqui, ele estava até preocupado, porque aquele Paulo antigo era um. E agora ele iria conhecer o novo. No versículo 15 diz, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Aqui é interessante, né? O Senhor disse, vai. O Senhor não falou, se você quiser, vai. Eu gosto muito dessas definições do Senhor, porque o Senhor é Senhor mesmo, e Ele define. Ele falou, vai. E quando o Senhor diz, vai, nós temos que ir. E falou para Ananias, e ele foi. E no versículo 16, ele fala assim, em relação a Paulo, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. É aquilo que a gente sabe, né? Vida de cristão nem sempre é um mar de rosas. E Paulo ia passar por maus pedaços. A gente sabe, depois lendo a Bíblia, de tudo que ele passou. Foi preso, perseguido. E no versículo 17 fala assim, e Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou,
para que te tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E sejas cheio do Espírito Santo. Ananias obedeceu o que o Senhor tinha para Saulo, naquele momento. E fala aqui de Paulo, e tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Ele ficou confortado, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Todo cristão que está cheio do Espírito Santo, ele está bem. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, tudo que não presta não tem espaço em nossas vidas, porque o Espírito Santo nos enche com coisas boas. Então, tudo que Saulo tinha de mal ali, não é que ele passou a ser perfeito, não, porque nenhum homem é perfeito. Mas aquele mal que ainda tinha, de repente, resquícios, coisas, começou a sair, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Todo cristão tem que querer ser cheio do Espírito Santo. Não como uma palavra, não como uma coisinha bonita. Ser cheio do Espírito Santo. Como se fosse uma palavra comum. Nós temos que querer ser, sim, cheios do Espírito Santo. De verdade. Para que o Espírito Santo atue em nossas vidas. Não como uma balela. É muito bonito quando a gente vê o Espírito Santo atuando na vida de outros. Mas é muito melhor quando atua na nossa, que nós temos as nossas experiências para contar. E Paulo foi cheio do Espírito Santo. Aí fala aqui, e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Paulo foi logo pregar, Paulo foi logo fazer o ide do Senhor. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? É aquilo que eu falei. Às vezes as pessoas não acreditam na conversão de outra pessoa. Mas esse exemplo de Paulo é para mostrar que qualquer um pode se converter ao Senhor. Paulo realmente se converteu ao Senhor. Aí no versículo 22 fala assim, Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas aí entra a ação do Senhor. Irmãos, o Senhor cuida dos seus, o Senhor guarda os seus. E Paulo, agora, ele já era do Senhor. Quando ele estava lá, que perseguia o povo do Senhor, que ele se achava o tal, que ele se achava poderoso, ele não tinha a proteção do Senhor. Mas o que o Senhor fez? Chegou mostrando quem era o Senhor e quem Paulo era. Paulo teve que se humilhar perante o Senhor. Só que agora ele está debaixo da proteção do Senhor. Agora ele é alguém que serve ao Senhor. E no versículo 24 fala assim, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. As ciladas vieram ao conhecimento dele. Irmãos, quando nós somos guardados pelo Senhor, as ciladas que nos armam não nos atingem, porque o Senhor atua por nós. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Paulo passou de perseguidor a perseguido. Ele que era o perseguidor, agora era perseguido. E olha aqui, irmãos, que mudança na vida desse homem. Porque imagina, Paulo era um guerreiro. Paulo era um homem de guerra, um homem de luta. E ele era acostumado a perseguir, a lutar, usar a sua força, usar o seu poder, a autoridade que ele tinha. E agora, ele tinha que descer escondido dentro de um cesto.
Olha como assim ele mudou. Olha como ele fez com que aquele velho homem não dominasse essa situação. Em nenhum momento fala assim que Paulo falou, não, eu sei lutar. Eu vou lá, eu vou enfrentar, eu vou agir. Porque Paulo sabia lutar, ele era um guerreiro. Ninguém desaprende do dia para a noite se ele sabia lutar. Ele era corajoso, ele era audacioso. Ao mesmo tempo que era corajoso, era covarde também. Mas era alguém que não tinha esse tipo de se esconder dentro de um cesto para fugir. Mas agora o novo Paulo se escondeu dentro de um cesto para fugir. Porque agora o Paulo sabia que existia alguém acima dele. E que o que ele pudesse fazer, ele faria. E o que ele não pudesse, seria esse que está acima dele que faria. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Ele aprontou tantas, irmãos, que ele teve que provar depois com o tempo que ele tinha mudado. E isso serve até para você que está ouvindo essa palavra, que ainda não aceitou o Senhor Jesus, que o dia que você aceitar, de acordo com a vida que você leva, vai levar um tempo para as pessoas acreditarem em você. Mas se você fizer o que Paulo fez, se submeter à vontade do Senhor, as pessoas vão ver que você é uma nova criatura. E as pessoas que hoje não acreditam em você, e muitos podem não acreditar na sua conversão, terão que reconhecer que você mudou e que há um Deus que restaura e que há um Deus que salva. E fala aqui, então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara. E como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Fala aqui que Paulo falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Paulo ele era uma pessoa culta, falava vários idiomas, então ele tinha facilidade de se pronunciar. E através das viagens de Paulo, ele foi muito importante, ele ajudou muito a divulgar o Evangelho, por ele ser um homem culto, por ele falar vários idiomas, por ele saber falar bem, ser eloquente. Ele foi uma das pessoas que conseguiu levar o Evangelho em frente. Ele viajou, ele não ficou parado. Ele teve o seu papel fundamental. E aí a gente pensa, que diferença, né? Como Deus faz. Aquele homem lá em Damasco, que foi transformado com uma vida toda errada, que perseguiu o povo do Senhor, foi um que ajudou tanto a levar o Evangelho em frente. Aí fala aqui que os gregos procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. E se multiplicavam andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. A igreja se multiplicava, irmãos. Não adiantava a perseguição. Paulo era perseguido, outros eram perseguidos, mas a igreja se multiplicava. E nós, povo do Senhor, somos assim, irmãos. Nada pode nos parar. Nada para o povo do Senhor. Agora, muitas congregações estão começando a voltar, a se reunir fisicamente. É um processo que está começando. Mas mesmo quando ninguém estava se reunindo fisicamente,
a igreja não parou. A igreja está firme, a igreja está jejuando, a igreja está orando, várias congregações estão gravando vídeos, louvores, palavras, lives, grandes homens de Deus aí, conhecidos, né, estão botando muita coisa na internet. Hoje em dia nós estamos com material muito farto, muita coisa boa para se ver. A igreja não está parada. E o Senhor fez com que muita gente não deixasse a igreja parar. O povo não parou. O povo está orando. E a igreja, irmãos, quando ela é perseguida, ela reage. Os que são do Senhor reagem. Oram, jejuam, clamam. E aqui diz que a igreja se multiplicava em meio à perseguição. Eles não pararam. Atos 20, 24, Paulo fala uma coisa muito interessante. Ele diz: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Irmãos, Paulo passou por muita coisa. Muita coisa. Não dá aqui para relatar tudo que ele passou. Prisão, açoite. Mas ele não colocou a vida dele como preciosa. Ele colocou como importante, como foco, dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E aí nós estamos falando, o tema da palavra hoje é conversão. E o que eu quero colocar para vocês é o seguinte: nós devemos pregar o Evangelho. Sempre é importante o ide do Senhor. Vocês veem, irmãos, como a vida de Paulo mudou. Paulo foi de um extremo para outro. Ele foi de um que perseguia o povo do Senhor. E depois ele passou a ser um que falava ousadamente do Senhor. Eu imagino, irmãos, como é que deve ter sido isso, porque quando aconteceu tudo aquilo na vida de Paulo em Damasco, eu acho que o Senhor chegou na vida de Paulo de uma forma assim tão profunda, para que Paulo realmente mudasse, para que Paulo realmente não tivesse dúvida, para que ele se submetesse imediatamente. E Paulo mudou. Ele foi de perseguidor do povo de Deus àquele que falava ousadamente. E nós temos que pregar o Evangelho do Senhor, sempre. Agora, além de pregar, nossas atitudes e exemplos são muito importantes. Nós temos que estar atentos, porque assim como Paulo, depois que se converteu, olha quantas atitudes boas Paulo teve. Essa história do cesto mesmo, irmãos, ele poderia lembrar e tentar lutar, fugir. Por que eu vou fugir escondido num cesto? Eu não preciso disso. Eu tenho como resolver isso. Mas Paulo foi um homem que outrora era tão importante, tão vitorioso. Para ele, né? Para o momento que ele vivia, para o que ele achava. Ele foi escondido dentro de um cesto. E muitas vezes nós temos que agir assim. Nossas atitudes têm que agradar o Senhor. Muitas vezes você não vai revidar, você não vai usar a sua força, mas você vai deixar que o Senhor te direcione. E muitas vezes o Senhor vai fazer com que você se esconda dentro de um cesto para que Ele te proteja.
Não faça a parte que não lhe convém. Deixa o Senhor fazer a parte dele e faça sempre a sua. E nossas atitudes, exemplos de vida, valem às vezes muito mais do que pegar a Bíblia e ficar lendo, falando texto bíblico, que às vezes as pessoas não compreendem muito. Mas às vezes um testemunho de algo que você viveu, o testemunho diário. Não estou menosprezando a Bíblia, vocês sabem a importância que eu dou à Bíblia, eu sempre falo isso. Mas você falar da Bíblia, se a sua vida não está de acordo com o que você fala, aquilo ali não vai fazer grande efeito. A verdade é essa. Devemos usar nossas habilidades. Irmãos, Paulo usou a cultura dele para pregar o Evangelho. Aí de repente você fala, mas eu não tenho uma faculdade. Você falou que Paulo fala vários idiomas, Paulo era culto. Irmãos, todo mundo sabe alguma coisa. Você, para pregar o Evangelho, você não precisa ter faculdade. Mas você tem habilidades que você pode usar no Evangelho. E aí você fala, qual habilidade? E eu vou falar, você sabe qual a sua habilidade. Não sei. De repente você é uma pessoa que sabe fazer bolo bem. E de repente você vai visitar uma pessoa que não é convertida e leva um bolo. E você aproveita, fala do Evangelho. Quer dizer, você usou a sua habilidade de fazer um bolo e foi lá e pregou o Evangelho. De repente você vai dar uma carona para uma pessoa. E nessa carona você fala do Evangelho. Use a sua habilidade. Use algo que você sabe fazer. Porque com isso você vai ajudar o Evangelho. Não só sua habilidade, como algo que você tem. Irmãos, se você tem um carro e você vai para um culto, tem irmão ali no ponto, dá uma carona. Você está usando o seu carro para abençoar a vida de uma pessoa. Leva aquela pessoa para o culto, seja um irmão seu, seja alguém que ainda não se converteu e que você conhece, convida, chama. Use a sua habilidade, use o que você tem, para que você possa, com isso, fazer com que o Evangelho seja pregado através da sua vida. Não devemos pregar por nossos achismos. Irmão, não pregue assim achando, eu vou pregar para aquele, porque aquele ali eu acho que é mais fácil dele se converter. Aquele ali é mais fácil, então eu vou pregar para ele. E aquele lá é mais difícil. Fala sério. Vamos ser bem sinceros conosco mesmo. Seria difícil pregar para uma pessoa tipo Paulo, não seria? Quando ele perseguia lá o povo de Deus. Não seria difícil? E eu acho que assim, para a pessoa ir lá falar de Jesus com ele, tinha que ser uma coisa igual também Deus falou com Ananias, né? Porque na verdade era até perigoso. Mas muitas vezes tem pessoas que não são perigosas assim como Paulo, mas que as pessoas olham e pensam assim, aquele ali é difícil. E não, a vida toda é errada. Vou pregar para aquelezinho ali, porque aquelezinho ali ele é mais simpático. Ele gosta mais de ouvir quando eu falo, o outro não gosta. Mas, irmãos, não haja com achismos. As coisas não são assim. Às vezes pessoas que nós achamos que vai se converter logo, demoram. Outros que você acha assim, esse vai ser difícil. Ele se converte logo. Pregue o Evangelho. Não use achismos. Não escolha pessoas. Não fique achando que você tem esse poder
porque ninguém tem. Só o Senhor tem o poder de definir as coisas. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Quem atua é o Espírito Santo. E a nós cabe pregar o Evangelho. Mas não fique escolhendo pessoas, porque de repente você vai gastar muito tempo em alguém que não vai nem se converter. E aí também não te compete escolher, compete a você pregar. Pregue o Evangelho, sem se preocupar com a possibilidade da pessoa aceitar o Senhor ou não. Faça a sua parte. Temos que fazer a nossa parte. A parte que não nos cabe, cabe ao Senhor fazer. Não desista das pessoas pelas circunstâncias. Não desista. Às vezes as pessoas desistem de outras pessoas, desistem de familiares. Já orei tanto, e já orei, e achei que a pessoa ia se converter, e a pessoa achei até que tinha se convertido, mas não se converteu. Vou largar isso para lá, não tem jeito. Para com isso. Para com isso. Joga esse pensamento fora. Nós temos que orar sim. E principalmente pela nossa família. Temos que querer que os nossos familiares aceitem Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Porque nós sabemos, irmãos, que existe o céu e o inferno. E nós sabemos que todos precisam aceitar o Senhor Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Então, não desista. Continue orando, continue insistindo. O Senhor não mandou parar. Por que você vai parar? Irmãos, se você desistir de orar pela sua família, você vai agradar a Satanás. Ore, interceda, não desanime. Se você é mãe, se você é pai, se você é avô, avó, tio, tia, ore pela sua família. Interceda. Creia que o Senhor pode salvar. E não desanime. Não desanime. Porque muitas pessoas vão dizer, você está orando, viu? Você ora há tanto tempo, não melhora nada. Mas a sua função, a minha função é orar. A nossa função é essa. Orar e crer. Porque, como eu falei, Jesus deu uma chance para todos. E não é eu nem você que temos que definir que não vamos orar por aquele ali, porque aquele ali não tem jeito. Agora, uma coisa muito importante, as mudanças não acontecem no nosso tempo. E o que aconteceu com Paulo foi muito bonito, foi muito rápido. Ele teve uma mudança assim muito rápida de ter atitudes de cristão. Mas às vezes, irmãos, a pessoa se converte e ela ainda está naquele processo de mudança. Ela se arrependeu, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, mas ela ainda está naquele processo. E aí, se a cada pequeno erro que a pessoa tiver, você não tiver uma palavra para trazê-la para o que o Senhor quer. Entenda bem, eu não estou falando para você concordar com o que é errado. Não é isso que eu estou falando, não. O que eu estou falando é para você não ser um acusador. Porque nós já temos um acusador, que é Satanás. Nós já temos ele para nos acusar. E aí, às vezes, a pessoa se converteu há pouco tempo e está querendo acertar a vida dela e tudo, mas ela dá uma derrapada, faz alguma coisa errada. E se deixar, você muitas vezes vai fazer aquele papel de acusador. Você pecou, você disse que tinha aceitado o Senhor, isso não é verdade. Irmãos, isso é um grande erro. Sabe por quê? As pessoas precisam ser cuidadas. As pessoas precisam ser cuidadas. Não é apoiar o que está errado, é ensinar. Porque a pessoa, quando se converte, ela é um bebê espiritual.
E muitas vezes a pessoa vem de uma vida toda errada, com muitos vícios, com muitos erros, com muita coisa para consertar. E ela mesmo não tem força para da noite para o dia resolver tudo. O que aconteceu com Paulo foi maravilhoso. Mas nem sempre acontece assim na vida das pessoas. As pessoas precisam ser cuidadas para que elas vão acertando. Porque a palavra diz, venha como estás. E a pessoa veio. Mas ela precisa ser cuidada, ela precisa ser amada. Torna a falar, ser amada não é aceitar os erros e achar que é bonito, não é isso. Mas é explicar. Olha, isso aqui você fazia quando você não tinha aceitado o Senhor. Agora você aceitou o Senhor. Isso não cabe mais para a sua vida. Vamos orar para que você não repita isso. Olha que diferença você fazer isso. Quando você faz isso, você está cuidando da pessoa. Quando você acusa a pessoa, muitas vezes você vai estar jogando ela fora. E essa pessoa, ela vai querer ir para o mundo, porque ela vai se sentir, muitas vezes, abraçada pelo mundo. Quando você não abraça o seu irmão, quando você não cuida do seu irmão, o mundo está ali, pronto para abraçar, pronto para cuidar. Então, irmãos, é muito importante. Ensine, cuide das pessoas, não acuse e jogue fora, não seja um acusador. Cuide das pessoas. E eu quero falar uma coisa, essa palavra aqui, louvado seja o nome do Senhor por isso, mas essa palavra tem chegado muito longe, para pessoas que eu nem conheço, porque teve palavras que já teve 500 visualizações, 200, 250. Tudo isso para a honra e glória do nome do Senhor. Então essas palavras chegam para muitas pessoas que eu nem conheço. E eu quero te falar, se você está dentro da igreja, mas você está vivendo assim com erros, com falhas, e você não está bem consigo mesmo, porque o que eu quero falar, não tem como você agir dos dois modos. Paulo, até Damasco, ele agia de um jeito. De Damasco em diante, ele agiu de outro jeito. Você não pode agir dos dois modos, como Paulo agia antes de Damasco e depois de Damasco. Você tem que agir como ele fez depois de Damasco. E pode ser que você esteja vivendo um momento de conflito, um momento que você precise de ajuda. E eu quero te dizer, se você precisa de ajuda, procure o seu pastor, procure o seu líder de célula. Na sua igreja deve ter células, deve ter alguém junto com o pastor que possa te ajudar. Mas procure ajuda, não fique no erro, não viva no erro, não aceite ter uma vida medíocre. Todos nós precisamos ter uma vida com o Senhor, uma vida boa. Como você vai pregar o Evangelho se você não vive o que o Senhor quer para a sua vida, se você não vive o que o Senhor tem para a sua vida? Não aceite viver no erro. Não ache que você vivendo no erro, você vai conseguir ter uma vida plena. Você vai estar se enganando. Muitas vezes você vai pensar, dá para eu viver assim. Eu estou no erro, estou no pecado, mas estou dentro da igreja e estou junto com os irmãos e vou pregar o Evangelho, vou fazer tantas coisas. E eu quero te dizer, você está se enganando. Procure ajuda. Procure ajuda. Não aceite viver no erro. Não aceite viver no erro. Queira mudar. Porque aí você vai viver da plenitude do Senhor. Se submeta ao Senhor como Paulo se submeteu. Deixe Ele comandar a sua vida verdadeiramente. Porque o fato de você estar dentro de uma igreja não quer dizer tanta coisa, não. Porque a igreja,
muitas pessoas pensam que é um espaço físico, uma construção. A igreja somos nós, somos os membros. Mas muitas vezes você precisa de ajuda para mudar o quadro da sua vida. E muitas vezes ninguém está sabendo que você está precisando de ajuda. Por isso, procure da sua igreja, seu pastor, líder de célula, os líderes que, não sei qual que fala na sua igreja, na sua denominação, mas procure ajuda. Não fique assim. Então, irmãos, vocês viram que hoje eu falei de várias coisas, de que nós temos que pregar o Evangelho, temos que cuidar dos que chegam, e nós que nos convertemos temos que querer nos consertar a cada dia. A conversão, eu vejo assim, nós nos convertemos e aceitamos Jesus como Senhor de nossas vidas. Mas diariamente nós temos que estar vigiando isso. Porque não é assim como uma coisa que você carimbou, um passaporte, e que você já carimbei esse passaporte, nunca mais preciso me preocupar com nada. Eu tenho um passaporte para estar sempre com o Senhor e meu passaporte foi carimbado. E eu não preciso me preocupar com mais nada, não. Você precisa se preocupar sim em fazer a vontade do Senhor. Eu preciso me preocupar em fazer a vontade do Senhor diariamente. Não às vezes, mas diariamente. Vamos procurar caminhar sempre em busca da perfeição. Porque não somos perfeitos e nesta terra nunca seremos. Mas se nós buscarmos a perfeição, nós estaremos cada dia mais e mais perto de atingir a perfeição. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo, muito obrigado por mais esta palavra, querido. Que quando essa palavra chegar nas pessoas, além das que estão aqui, Senhor, que todos sejam tocados por Ti. Senhor, eu quero Te suplicar que não haja desânimo nos que estão ouvindo essa palavra. Que aqueles que já são convertidos, Senhor, queiram melhorar a cada dia. Que aqueles que não são convertidos, que ouviram esta palavra, queiram se colocar aos Teus pés, Te servir, Te amar, Te adorar como o único e verdadeiro Senhor. Pai, nós Te suplicamos, Senhor, dá-nos esse coração que Paulo tinha, para que nós possamos realmente nos submeter à Tua vontade, nos submeter ao Teu querer a cada dia. Senhor, que nós sempre estejamos orando, pregando o Teu Evangelho, com ousadia, sem escolher pessoas, mas pregando com ousadia, querendo que outras pessoas possam viver o que nós vivemos, que outras pessoas possam sentir o que nós sentimos, essa alegria, essa felicidade de caminhar contigo. Senhor, e queremos Te dizer que nós nos convertemos sim, um dia a Ti, mas isso não é motivo para nós acharmos que não precisamos melhorar. Espírito Santo, mostra-nos a cada dia onde precisamos melhorar, para que nós possamos melhorar a cada dia, para que nossas atitudes, nossos exemplos possam melhorar. Senhor, não queremos ser empecilhos na vida de ninguém. Livra-nos disso, Senhor. Livra-nos de pessoas olharem para nós e acharem que nós não somos cristãos dignos de serem seguidos, copiadas as nossas atitudes. Porque, Senhor, as pessoas precisam olhar para nós e verem que somos pessoas que Te seguimos. Sim, não somos perfeitos, mas precisam ver as nossas qualidades se sobressaírem e verem que nós Te seguimos, que nós andamos contigo. Senhor, não nos deixa desanimar, que nós possamos cumprir o ID a cada dia, que nós possamos cumprir, sim, Senhor, de levar a Tua palavra em frente. Senhor, ajuda-nos a ter paciência, a cuidar de todos aqueles que se convertem. Senhor, não queremos ser acusadores de modo algum, mas queremos ser aqueles que estendem a mão para abençoar, para ajudar os que se converteram, não para fazer com que eles queiram voltar
para onde vieram, mas para fazer com que eles queiram sempre olhar para frente, consertar o que está errado e andar sempre na tua direção. Senhor, que nós possamos ser essas pessoas que abençoam outras pessoas, que ajudam a trazer pessoas para caminhar contigo, que cuidam dos que estão contigo, que nós possamos ter esse coração sempre a cada dia. Senhor, usa os nossos lábios, para que quando nós falarmos de Ti, que nós possamos ter palavras abençoadoras, palavras vindas de Ti, palavras que façam com que as pessoas tenham sede de querer andar contigo, de Te conhecer, que as pessoas fiquem maravilhadas através do que nós falarmos, Senhor. Usa as nossas vidas, Senhor, que nossas vidas sejam usadas para que as pessoas se aproximem de Ti. Nunca o contrário, Senhor, mas que nossas vidas sejam exemplos, Senhor. Nós te suplicamos, entregamos os nossos familiares em Tuas mãos e dizemos que não desistiremos dos nossos familiares, jamais, Senhor. Não aceitaremos nenhuma palavra contrária, Senhor, mas cremos, Senhor, que nós e nossa casa serviremos sempre ao Senhor. Louvado seja o Senhor que deixou a palavra para nós. Louvado seja o Senhor que nos guia cada dia. Senhor, que nós possamos realmente cumprir o ID e que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Irmãos, pregue a palavra incessantemente e depois ajude a cuidar dos que vierem. Isso não é responsabilidade só de pastores, de líderes, é de todos. Principalmente se foi você que ajudou a trazer alguém para o Senhor. Que você seja a pessoa que ajude a trazer, que ajude a cuidar, para que essa pessoa nunca queira voltar para o caminho errado. Que essa palavra possa frutificar na vida de cada irmão. Eu louvo e agradeço ao Espírito Santo por mais esta palavra, pela presença dele aqui e pelo toque que ele vai dar em cada um que assistir essa palavra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que você, assim como eu, possa cumprir o ID. Deus abençoe a todos nós. Amém.